Infiltration is the first Street Fighter V champion here, Evolution 2016. One more mix-up only. Can Infiltration stay alive? Can the Evo champion stay alive here in winners? No, he just doesn't. He's not gonna do it. He did it. Brolinho has taken it over Infiltration. Ahí está, Brolinho, es el campeón del Never Give Up 2016. Se acabó esto. Se acabó, señores y señores. Flipside, Brolinho campeón. Bem, a ideia do circuito é introduzir novos jogadores, né, para a cena e também manter a galera mais forte jogando, né? Então é importante você também sentir a pressão de ter que ganhar, próximo se tu perder tu tá fora, blá blá. Então acho que esses são os objetivos. Então, galera, a gente está indo para o circuito Metrolinho, que é um circuito de Street Fighter do Rio de Janeiro. O nome é até engraçado, é a junção do BTR com o Brolinho, porque o Thomas que idealizou, né, o Brolinho, ele está sendo na casa do BTR, do Márcio Nascimento. Como eu tô me sentindo, cara? Eu tô me sentindo bem, tô cansado, dormi mal,
mas o jogo é tipo um crack pra mim, é vício, eu adoro esse jogo. Desde que eu comecei a jogar, eu já tentei parar inúmeras vezes, mas não dá, né? É cena. E eu tô muito feliz porque eu vou ver uma galera que eu não vejo há muito tempo. Eu vou reunir com o pessoal, eu acho esse ambiente muito agradável, entendeu? Estar a galera junto, é um ajudando o outro, isso é muito importante. Então, hoje, né, em janeiro de 2017, é o primeiro encontro aqui no Rio de Janeiro, offline, da galera. A Season 2 acabou de começar e o pessoal tá dando prosseguimento ao que aconteceu no ano passado, né? Que a gente fez bastante encontro offline. E, bom, esse é o primeiro dessa série agora desse ano. Entendeu? É a cena, cara, é fazer, tipo, o legado acontecer, entendeu? E isso tem acontecido bastante, isso aí é muito legal, a gente vê um circuitozinho, entre aspas, que seria pequeno, temos 50 participantes aqui, então, tipo, olha que delícia, olha que bonito. Pô, tô achando, assim, não maravilhoso, mas porque faltou só um pouco de ar-condicionado seria maravilhoso. Muita gente nova, assim, na Season 1 deu bem menos pessoas do que agora. A missão foi bem sucedida hoje. A gente teve 52 inscritos e compareceram 50 pessoas, então, bem, relativamente bom. Isso é mais que o dobro da primeira etapa do ano passado. Então eu tenho a agradecer ao BTR que está cedendo espaço, né, como sempre, de grátis, oferecendo sanduba pra gente ainda. Toda boa vontade de fazer o negócio. E é isso, agora é preparar para o próximo dia 28 e em breve stream. A gente vai fazer um stream legal aí. E quanto mais a gente vê é melhor, cara. Mais legal o pessoal novo, assim, que viu. O pessoal que não conhecia esse rapaz da e-book, eu realmente nunca vi ele nem jogar online. Tem um rapaz também chamado Shade BR. Ele jogou com Dark antes de ontem, eu acho, sei lá, 3 dias atrás, no online. Aí o Dark falou que vai ter um campeonato até do Rio e tal. Ele, pô, maneiro, não sei o que, e veio. E teve um resultado legal. Por exemplo, tem um cara aí que eu joguei com ele no ranking e comecei a conversar com ele, troquei Facebook, falei pro cara que tem um evento, pô, o cara apareceu aqui, chegou antes de mim e tá aí, primeira vez que o cara tá jogando campeonato. E a gente começou a conversar ali, pô, cara, vai começar, isso foi em dezembro, se eu não me engano. Ele falou, pô, em janeiro vai começar um circuito carioca. De repente, se você tiver afim de participar, eu falei, pô, tô dentro. De repente, eu tava só precisando de um incentivo, de alguém que chegasse e falasse assim, eu acho que você tem, né, potencial para poder estar participando. Eu fiquei, nossa, no dia eu fiquei maravilhado, assim, falei, pô, o cara, né, me reconheceu e tal, não sei o quê. E até tem um carinho especial por ele em função disso, né, porque ele foi a pessoa que me trouxe, assim, pro meio, né, offline, pro meio competitivo. Então, eu sempre considero muito ele e sempre vou lembrar desse convite que ele me fez pra cena, né? Isso foi meio que o início de tudo, né? No meio competitivo, digamos assim. Eu acho que a gente tá no caminho certo, né? Tu vê campeonato grande aí que não dá o número que deu aqui hoje. E o nível também, eu acho que o mais importante é o nível, isso, mesmo. O nível também tá muito forte, então eu acho que a gente tá no caminho certo. Acho que a gente tem tudo pra melhorar ainda mais a cena do Rio aí, que atualmente tá disparando aqui no Brasil. Disparando mesmo. Cara, do Rio de Janeiro, quem não veio, quiser vir nos próximos, cara, tá perdendo muito, tá em casa. Valeu, galera! A minha história no jogo de luta, ela é bem clássica da galera que jogou nos anos 90, né? Que nasceu nos anos 80, jogou nos anos 90. A galera que ia jogar o Street Fighter 2 lá no Flip, KOF 95, 97, 96, que seja. Quando não era
não era tão sério assim, apesar de no KOF 2098 eu já competia, mas competia tipo por R$30, por 40, né? Não é essas coisas de $250 mil que a gente tem hoje. Eu acho que eu comecei a jogar com uns 7, 8 anos, assim. Foi no Fatal Fury Real Bolt, eu comecei a jogar, aí comecei a gostar, né? Eu tenho irmãos mais velhos, então eles me levavam no fliperama e tal. Aí logo depois saiu a KOF 97, que foi onde realmente eu comecei a gostar de verdade de jogos de luta. Round 1. Ready, go! Eu jogo Street Fighter desde o Super Nintendo, o Super Street 2, na locadora e tal. Como eu falei, eu conheci meus amigos ali jogando. E tipo, foi incrível quando eu era criança. Eu não jogava, eu ficava com medo, mas eu gostava de ver. O primeiro Hadouken, sei lá, o som, tipo, é impactante a primeira vez que você escuta. Olha, pra ser bem sincero, desde que eu me entendo por gente, eu sempre curti muito jogo de luta, né? Desde quando eu tinha uns, sei lá, uns 6, 7 anos, já brincava no Street Fighter 2, né? Super Nintendo, já dava as escapulidas nos fliperamas lá perto de casa, né? Comecei com jogos de luta em 1992, Street Fighter 2 em fliperama de boteco. Morava em Duque de Caxias ainda, nasci lá. E na descida da rua onde eu morava, quase em frente a um CIEP, o André Vidal de Negreiros, esquina, a prainha, tinha um botequim lá, que eu já não lembro o nome do dono, mas que tinha lá um fliperama de Street 2, e tinha um Final Fight 1, que eu não lembro se era o Gai ou se era o Final Fight 1 Pro. Com aquele Street Fighter 2, primeiro deu muita dor de cabeça pra minha mãe, que minha mãe tinha que me acompanhar num bar, quase todo dia, pra jogar com todos aqueles personagens. Eu só descansava se eu conseguisse passar do Blanca. Não importa por onde começasse, podia começar pelo Zangief. Mas se eu não passasse do Blanca, eu não estava satisfeito, porque eu achava que o Blanca meio que era meu grande inimigo. Eu sempre morria pro Blanca. Aí perdi a ficha. Perdi a ficha, claro. 30 centavos que nunca mais foram vistos. Né? Minha mãe tentou corrigir isso, me dando um videogame já muito cedo, mas óbvio, aquele videogame que ela me dava era o Turbo Game, etc., no Phantom System, não tinha Street Fighter 2, então não adiantou nada. Então eu estava sempre frequentando o fliperama. Eu consegui me desbancar assim, desde pequeno. Assim. Tinha até problemas durante isso, porque como eu era muito novo, então eu ganhava de caras bem mais velhos, e eles ficavam meio irritados, assim, dava cascuda, era bem complicado. Apanhava. Então era chato, assim. Mas a época era assim mesmo, acontecia com todo mundo. Pensa até que o Felipe era mal visto pela não. Minha mãe ficava doida, né? Porque ela era contra totalmente. Matou escondido? Ia, matava a aula. Troco de pão. Troco de pão. Vendia garrafa, para poder arrumar dinheiro para jogar. Era legal, é bom lembrar dessas coisas assim. Então valeu a pena. Valeu. Eu faria tudo novamente, com certeza. Então, minha primeira etapa, na verdade, o primeiro torneio que eu participo na minha vida de Street Fighter de uma maneira geral. Tô adorando, assim, nunca tinha encontrado uma galera, né? Quantidade de gente que nem a gente que tipo, gosta muito de Street Fighter e quer jogar e tal. Acho a comunidade da FGC no mundo inteiro muito fascinante porque é muito misturado. É uma grande
Tem gente de todo tipo, vem da cultura do fliperama que você tinha que ter uma fichinha para poder conseguir jogar, então assim, não era uma coisa que tinha... Era mais democrático, né? Você tinha mais acesso nesse sentido, e de algum jeito isso fez a FGC ser muito costurada, assim, então só achei maravilhoso. O primeiro contato foi muito bom, a galera tava bem receptiva, o pessoal tem mesmo interesse em aumentar mesmo a comunidade, e, tipo, tem mais gente, né? Porque com mais gente tem mais nível e mais oportunidade surge, acho que pra todo mundo, né? Então, a segunda etapa foi meu primeiro contato com torneios, eu nunca tinha participado de torneio nenhum. Foi meu primeiro. E, cara, eu achei o nível da galera ótimo, assim. Eu vim meio receioso e tal, porque como eu não sabia como é que funcionava o esquema, mais ou menos, mas, cara, galera super receptiva, sabe? Foi bom chegar, trocar ideia de saber coisas a fazer, melhorar no seu jogo mesmo. Achei isso o melhor de ficar reunido com a galera pra jogar. Foi a melhor parte, assim. Bom, o torneio está alcançando coisas maiores do que a gente estava pensando quando começaram esse torneio, o Thomas. E está vendo muita gente nova, está vendo gente antiga também, está juntando a galera. E é isso aí, a questão do espaço também, o rapaz tem que ceder o espaço para ficar acessível para todo mundo, um espaço bom. E no tudo vai todo mundo evoluir, se continuar nesse ritmo, pode ser que um torneio com esse nome vai ficar conhecido no Brasil inteiro. O som tá ali, tá quase. Potencialmente o fim, galera. Acertou! Mas eu acho que tem, claro, certos aspectos, certas características que a gente pode identificar e dizer que é um jogo que é por causa dessas características que o jogo me atrai, né? Então, em primeiro lugar, acho que vem a questão do desafio, né? É um jogo extremamente desafiador e vencer desafios é gratificante demais. Então, se o teu corpo te dá uma recompensa assim mental fantástica, e vencer todo tipo de desafio é uma coisa fenomenal. Então isso acho que talvez o aspecto mais importante. Um segundo aspecto eu acho que seria a troca de informações e o que envolve a comunidade nesse sentido, né? Então você conhece pessoas, você corre atrás, você, por exemplo, admira às vezes um estilo de jogo de alguém e fala, porra, que da hora, esse cara joga muito bem. Aí você chama para um lobby, o cara aceita, aí vocês jogam, fazem uns sets, trocam informação depois. Então tem a questão de gostar de estar num processo de evolução e de reconhecer isso nos outros e gostar de ser reconhecido também, né? Quando as pessoas viram pra você e falam tipo, porra cara, você melhorou, você fica, nossa, legal pra caralho. O que eu gosto mais de jogo de luta é que você depende só de você pra ter sucesso. É você e você. Quando você ganha, o sucesso o mérito é todo seu. E quando você perde, o fracasso também é todo seu. A culpa é toda sua. Você não tem ninguém a quem apontar, culpar, foi culpa de fulano, como rola em por exemplo, outros estilos de jogo, né? E é uma coisa que a gente vê, né, que no esporte ou no jogo conjunto, sempre dá para ter a culpa ser de outra pessoa. Jogo de luta, a culpa é sua. Tá? É igual natação, não é igual futebol ou vôlei. A culpa sempre pode ser do zagueiro, do levantador. Cara, a culpa não é da água nem é da raia, quando você nadando. A culpa é sua. É sua ou você não é melhor do que os caras que estão competindo com você. Ou você errou, ou se você deu o seu melhor, tinha gente melhor que você. Eu acho que o jogo de luta elucida bem isso. Tá? Por mais que você queira botar a culpa no controle, queira botar a culpa no jogo, falar que o boneco é roubado, a culpa é sua. Tá? A culpa é sua. E a culpa é sua pro bem e a culpa é sua pro mal. Now what? Suave with the read on the axe kick.
É um jogo que exige da pessoa, existe uma maturidade da pessoa. Se você não tiver maturidade, você vai jogar um jogo de luta, você vai se frustrar, vai perder e vai abandonar. Porque você não tem quem culpar. Então você vai olhar pra si e vai falar, caramba, eu preciso melhorar. E esse eu preciso melhorar é uma atitude humilde que exige maturidade e não é comum, principalmente entre os jovens. He's got to be sad after that. You got to be salty after that because he hadn't won the previous round. Wow, He threw a stick. He is What are you that doing? salty. Wow, he just broke his buttons too. I hope that's not a next level stick. Então são duas pessoas se enfrentando, um a um, tá? Isso, mais uma vez, não é a regra exclusiva, mas é o principal, é o mainstream, né? Existem variações de vários jogos, mas é um contra um personagem contra um personagem, tentando um vencer, né? Acabar com a barra de vida do outro, vencer ou acabando com a barra de vida ou pelo cronômetro. E você vai usar de estratégias, de jogos mentais e de tentar superar o seu oponente, né, tanto em conhecimento de jogo como em conhecimento de pessoa, para fazer que você saia vitorioso naquele round e naquela partida. Acredito que o jogo de luta ele possa ser definido como uma batalha de mente, né? Porque você está o tempo todo tentando antecipar uma jogada do seu adversário ou fazer uma leitura do que ele possa vir a fazer. E no jogo de luta em si, especificamente, você tem que... É tudo muito rápido, né? Tudo acontece de maneira muito... Então... Quase um xadrez a 200 por hora. Exatamente. Você tem que estar o tempo todo tentando enxergar o que o seu oponente ele pode ou não fazer. Isso que eu acho que é o legal, né? Porque vence quem faz as melhores leituras. Lógico que tem um pouco de sorte envolvida, obviamente. Sim. Mas eu acho que 70%, ou de repente até mais, né, o que é o mental, né? Principalmente em campeonato, né? O quanto você está preparado psicologicamente, mentalmente para aquela situação. Então você falou essa questão do jogo ser uma batalha mental. Isso é algo que muita gente não enxerga, né? Geralmente acha que o jogo de luta é só um soco-chute até acabar com a vida. E não é bem assim. Não, longe disso. Você vê, quando você começa a estudar o jogo... Eu, por exemplo, nunca pensei que ia estudar frame data, coisas desse tipo, né? Estudar quantos frames tem tal golpe, quando eu posso fazer isso, quando não posso. E aí, quando você começa a estudar isso de maneira mais a fundo, você começa a enxergar de uma maneira completamente diferente, e que eu mesmo nunca pensei que ia enxergar, né? Às vezes uma partida que aparentemente é simples ali, você vê os caras se estudando, ninguém troca golpe, nada, o medo da ofensiva, você vê que tudo aquilo tem um porquê, né? Depois que você estuda um pouco mais a fundo o jogo. E aí que realmente aí fica muito mais interessante. Quem já gosta começa a ficar apaixonado pela coisa, entendeu? E os jogos de luta, eles se mostraram assim, tipo, né, acho que desde a primeira proposta de um jogo de luta, eles se mostraram muito complexos e muito interessantes nesse nível, trazendo um pouco da questão do Jokenpô. Então, toda ação tem uma ação de resposta. Então você tem sempre o risco-recompensa envolvido, né? Tipo, é muito bem balanceado, é muito bem estruturado. E você tem o aspecto mental também, que é exatamente pela característica do Jokenpô, você ganha aquela coisa que no Japão eles chamam de yomi, né? Que é você ter a capacidade de prever ou ler as intenções ou a mentalidade do oponente e usar isso a teu favor. Você sabe que o cara vai jogar pedra, aí você joga papel. Se você vê que ele está frustrado e ele quer te contrariar, então você espera uma tesoura dele, aí você vai lá e joga pedra. E você vai brincando com essas, né, com esses aspectos, e eu acho isso assim fantástico. É uma das coisas que faz o jogo, que para um jogo é muito importante que ele seja rejogável, né? Você joga uma vez, aí você joga outra, e você joga outra, e você quer jogar mais. Ele não para. E essa estrutura ela é meio que infinita, porque ela não para. Desde que você tenha duas pessoas jogando, né? Se for contra a máquina talvez fique chato, mas como você tem esse aspecto humano por trás, o jogo nunca fica entediante. Porque as estratégias não param, elas simplesmente não acabam. O circuito do Brolinho na Red Zero vai ser um baita passo em questão de qualidade, assim.
Antes os torneios eles eram feitos de uma maneira muito informal, né? Era sempre na casa de alguém cedia o espaço. Aí teve um evento que, se eu não me engano, uma etapa que foram 70. Então já não. Isso. Já não tinha como mais colocar numa garagem, num prédio que a gente fazia lá no BTR. Aí passamos a fazer lá no Red Zero, né? O pessoal do Fight in Rio conseguiu ajudar o Brolinha a reservar um espaço na Red Zero, então vai ter vários dias ali. E o auditório é muito bom. Tem telão, a qualidade do negócio é absurda. Muito bom. E agora a parada ficou séria. Eu acho que a gente é muito competitivo, acho que todas as pessoas, na verdade, são muito competitivas. E extravasar isso, vamos dizer, num jogo é uma maneira muito divertida de exercer a nossa competitividade como pessoa. É uma competição comigo mesmo, né? De saber o quão... Todo aquele tempo que eu dediquei, que eu me esforcei, que se valeu a pena, se gerou frutos. Eu sou bem competitivo, me cobro muito, assim. Qualquer jogo de luta? Qualquer jogo, até jogo de aventura. Sério? Sério mesmo. Cara, não sei, é algo natural, assim, né? Quando eu entro pra jogar, eu tô sempre procurando ser o melhor, estar entre os melhores e ser reconhecido, entendeu? Eu não consigo jogar, tipo, só por diversão, assim. Infelizmente, né? Eu gostaria de me divertir mais e ser menos competitivo, mas só que eu não consigo, é uma coisa natural mesmo, não tem como controlar. Outra partida provavelmente não vai ser. Round qualquer dos dois lá aqui. Então olha aí, ó. Bombas aí, vai isso escorrer pra gastou a barra e agora agora. Sobe a música do Gui. Ele tem potencial de se aproximar muito, porque tem uma barra de X ainda aí, e o Necari de... Sou um cara muito competitivo a ponto de, quando eu perco, eu fico estudando minhas lutas, não fico chateado com o meu adversário, com ninguém, fico chateado comigo mesmo, entendeu? Pensando que eu poderia ter treinado mais e tal. Uma grande conquista no primeiro ano de chegar na competição, eu fiquei um pouco nervoso, então vou lá agora me despedir de vocês e vou lá jogar a final. Valeu, um abraço aí, obrigado. Valeu demais, Tubarão. Valeu, vai lá, cara, teste pra lutar. Bom demais. Poder falar muito aí. Que isso, cara, ficou mais melhor.
naturalmente essa é campeã. Subiu com forte mesmo. Estudou. Baixo e o circuito Rio. Palmas da Esquerreiro, os bares. Então, mano, fala aí de ter ganho o torneio aí, como é que você tá se sentindo? Cara, não tem nem palavras pra descrever, assim, é muito gratificante pra mim que sou novo na cena e tal, comecei no Street 5, a galera já tem uma bagagem de 4 aí tremenda, torneio internacional, então estou muito feliz e por tudo que está acontecendo, espero que a galera siga jogando, siga participando e que venham os próximos aí. O nosso grande objetivo aqui não é eu ser campeão, Brolinho, é a galera ficar forte, todo mundo evoluir junto e para poder representar bem o Rio de Janeiro e o Brasil lá fora. Tubarão, explica aí por que esse nick Tubarão, como é que surgiu isso aí? Cara, esse nick surgiu, acho que quando eu tinha 13, 14 anos, foi quando eu comecei, você sabe que eu jogava KOF, né? Então tinha um fliperama que eu frequentava que o pessoal começou a me chamar assim, porque eu tinha na adolescência meu nariz começou a se destacar mais, entendeu? Então o pessoal, caraca, o cara parece um tubarão e tal, e surgiu esse apelido, isso, foi até bem engraçado. E até hoje é comigo, E eu até gosto, assim, não tem problema nenhum, não. Nunca tive problema com isso. Tem pessoas que não gostam muito de apelidos, né? Alguma parada física, assim, mas o nariz nunca me atrapalhou, não. Nunca foi um problema. Como é que foi? Como você começou a competir? Ah, o que sim. te levou daquele nível? Tipo, eu jogo, agora eu quero competir. Como é que foi Tá, esse processo? então, na verdade, eu comecei a me dedicar mesmo e até conhecer o Street Fighter no ano de 2011. No ano de 2011 eu comecei a jogar Street Fighter. E bem diferente dos outros, eu jogava aquela versão antiga, a Street Fighter Champion Edition, que é a 2,5, popularmente o pessoal fala, aquela de botiquim mesmo. Então, eu jogava KOF nessa época, somente KOF. E tinha um cara lá nesse fliperama, que o nome dele é até Sérgio, ele sempre desafiava, que ele jogava as duas, a KOF e a Street. Ele ia lá, perdia pra mim na KOF, quero ver você me ganhar na Street, quero ver você me ganhar. Aí sempre tava essa desculpa, eu falei, cara, eu vou treinar esse jogo só pra te vencer. Aí treinei, aí conheci lá a galera e comecei a treinar o Bison e venci ele. Só que nesse período que eu comecei a treinar, eu comecei a me identificar com o jogo, então eu comecei a gostar de verdade. E aí, como tinha uma galera bem legal assim que jogava, e vivia sempre cheio, aí eu comecei a jogar mais, me envolver, a ponto de deixar de jogar KOF e jogar somente Street Fighter, o Champion Edition na época. Que eu joguei de 2011 ao final de 2015. Que foi, eu começo a levar como competitivamente por isso, que eu comecei a jogar torneios, né? Ganhei torneios no Brasil, aí fui morar no Chile, ganhei torneios lá também no Chile, 5 torneios que eu ganhei lá. Fantastic Rio no trajo su propio stick porque en Corea están acostumbrados a jugar con la... Joguei o Campeonato Mundial, que foi lá também, fiquei em 3º lugar. Como é que você fez seu nome com... o Champion Edition, que é o jogo que eu consegui me consagrar e sou bem conhecido assim no mundo através desse jogo. É um jogo que eu tenho muito carinho até, gosto bastante. E como é que foi a transição para o Street Fighter 5? Então, quando chegou no ano de 2015, no final do ano, que em 2016 ia sair o Street Fighter 5, né? Então, no Street Fighter Champion Edition eu já tinha conquistado tudo que eu queria, entendeu? Meus objetivos e tal. Aí eu resolvi encarar esse novo desafio, vou tentar jogar o Street Fighter 5. Na época eu queria até jogar 4, mas só que como já estava no fim já dela, então eu falei, vou esperar um pouco para começar do zero, igual todo mundo. Aí eu comecei, no ano de 2016, a jogar Street Fighter 5. Tough round from the side of Shark.
He's already in the corner. Virtual perfect up to this point. Only a trade there. He's gonna Don't be press stunned. any buttons. He's gonna be Nice! stunned. A time... No, you see? That is something. E até eu comecei a conhecer a galera, né? Que eu já tinha amizade com o Dark, né? Que eu já conhecia ele. Aí fui conhecendo todos os outros através do Street Fighter V mesmo. A cena do Rio de Janeiro, no caso. Nossa, que jogo ali, velho. Tem que competir ali também, só mais dois, velho. Caralho. Na descida? E aí, Cupom e Cupim? Aqui mais uma vez para mais uma edição, né, do PPT, nosso Tijuca Pro Tour. Os encontros que a gente faz aí com o pessoal que mora aqui perto da Tijuca e redondezas, né? E sei lá, a gente deve estar o quê? Na 7ª edição, 6ª edição. Edição eu tô brincando, né? Mas sei lá, 7ª vez que a gente se encontra offline, né? Essa casa de pessoas, né? A gente tenta, né? O Boris é um anfitrião maior, mas a gente tenta revezar a casa do pessoal começou pra jogar Street Fighter V, né? A gente começou pra jogar o Street Fighter V offline, que é muito mais jogo do que online. O online do jogo deixa a desejar pra caralho, né? O rage é menor. E recentemente, a última vez que foi na minha casa e agora aqui na casa do Boris, é a segunda vez que tem Guilty Gear, né? Todo mundo gostou, agora quis brincar de Guilty Gear e a gente entrou nessa de estar treinando offline Street Fighter V e Guilty Gear. E de vez em quando a gente vai se reunindo, a gente vai tentando conversar pelo WhatsApp para tentar marcar sempre que a gente pode, ter um domingo livre, um feriado. A gente tenta reunir. E, pô, a gente tá com a galera aí, reunido, curtindo, se divertindo. Não é só o lance da jogatina pra mim. Pra mim tem essa parte de estar com a galera, entendeu? É diferente você estar atrás de uma tela de computador, conversando com a pessoa jogando, e você tá aqui um zoando o outro, conversando, tendo hate porque o comando não sai, a gente faz a parada, a gente vê o negócio e toma, entendeu? Aí um zoando o outro. Isso, acho que a interação, assim, é muito bacana. É mais do que o jogo, entendeu? Pra mim é mais do que o jogo. É de estar com a galera. É muito importante, a galera tá toda junto, né? Porque jogar online é bom, né? Ainda mais no dia de corrido como a gente tem hoje em dia, mas o offline tem que existir, entendeu? Pra fazer a cena fortalecer mais ainda. Por que tem que existir? Porque é o encontro de pessoas, né? A troca de informações, a camaradagem também que rola, um ajudando o outro. Eu falei, o offline é ali que você vê se você realmente tá bom, não tá, o que você precisa melhorar. E como o circuito ocorria de 2 em 2 semanas, a galera tava sempre unida, tava sempre jogando, trocando experiências. E ali, muitos jogadores casuais, até então, como eu, ali era a oportunidade de você estar em contato com jogadores já conhecidos, né? Como o Tubarão, o próprio Thomas, né? O Brolinho, o Dark. E você via que os caras não estavam tão distantes assim como muitos imaginam. Porque o pessoal tem aquela ideia de que você vai chegar num evento desse e os caras não vão falar contigo, vão ficar meio que nariz em pé. Não é mesmo caso. É longe disso, não é mesmo caso. O pessoal novato tem um pouco mais de medo de competir com os caras que já estão há mais tempo no competitivo, então é um pouco mais difícil pra gente, foi nervosinho, você fala, pô, a gente vai lá, a gente vai perder pros caras, os caras vão, sei lá, zoar a gente, vão falar, pô, os caras são lixo, mas chega aqui é coisa completamente diferente, tá ligado? Chega aqui, tu perde, o cara fala, você errou nisso, aquilo, tenta melhorar isso, tipo assim, a gente tem muito apoio aqui, entendeu? A gente foi muito incentivado a continuar jogando, entendeu? Se vocês assistiram o stream, tu viu, tinha um menininho subindo do cabelo. Então o menininho já tem entre 10 e 11 anos. 10 anos. Se o menininho de 10 anos estava aqui teve coragem, né? Por mais que ele falou, pô, tô tremendo, mas o moleque tava feliz, foi legal pra ele. Ficar em casa é bom, jogar online é legal, tá com ar-condicionado, Coca-Cola, quentinho e tal, beleza.
Mas a adrenalina aqui é muito boa, entendeu? Você, ali, por exemplo, eu vi o Broly acabando de ganhar do Nolan ali, explicando por que ele ganhou dele, por que está acontecendo. Então, você vai aprendendo com as coisas. É muito diferente de você estar sentado na tua casa, aquele silêncio lá, e você tá tranquilo, pode ir no banheiro, pode beber água, tá cansado, para. No offline já é mais... Você pode ir no banheiro também no offline, óbvio, né? Mas você não vai ter aquela... Você tem que jogar quando te chamar. Você do lado do cara, a reação dele, todo mundo vendo, passando no stream, então isso, a ideia é você estar familiarizado com isso, não só com o tempo do offline, que é diferente do online, mas com todos esses aspectos do offline. Então a ideia foi começar a fazer o circuito para fazer o pessoal começar a jogar offline e ter familiaridade com esses campeonatos offline e irem bem nos campeonatos mais importantes, nos majors, tanto no Brasil quanto fora. Tinha um circuito em si e tinha um circuito meio que rodava paralelo dos novatos, né? Todo mundo participava, era o mesmo circuito, só que tinha um ranking de novatos e um ranking do pessoal que já era antigo na cena. E o critério de novato é não tenha participado desde o início do Street Fighter 4 até agora de nenhum Major fora do Rio. Então, se você participou de qualquer Major fora do Rio, você já é considerado mais novato. A premiação principal são 2 passagens para o Chile, né, para a competição mais... Eu considero a maior competição da América Latina de jogos de luta, o Never Give Up, né, o EGU, e 5 passagens para Treta. Apesar de eu ter anunciado 4, eu acho que vai dar para mandar 5 jogadores vão para Treta, novatos, esses sim novatos. Eles vão receber a passagem para Treta, com hospedagem, né, para competir também nas competições maiores do Brasil também. E o mais importante, na verdade, é a gente evoluir o pessoal do que a premiação, né? Eu, por exemplo, não recebo premiação, mas eu estou competindo ainda assim, porque eu acho importante estar competindo com o pessoal daqui, para eu evoluir eles e me evoluir também. Cheguei aqui no Galeão, a etapa do circuito do Fight em Rio. Tô de virada, bem. Não ando dormindo muito corretamente, mas, cara, eu tô bastante ansioso pra poder jogar com o pessoal daqui, né? O Rio de Janeiro agora é o nível mais alto do Brasil, então vai ser uma experiência boa, vai ser legal poder jogar offline com o pessoal bastante diversificado. O cenário offline no Rio Grande do Sul não anda legal, então tô curioso para ver o resultado do circuito até então, sabe, na iniciativa dele, mas não só em questão de pontuação, etc., mas assim, como o cenário cresceu através da iniciativa do circuito Fight Rio.
Kioma, volta ao Rio de Janeiro para ser campeão da etapa 4 do Circuito Fight Rio. E Nova Kioma se sagrando campeão da etapa 4. Agora, não sei se todos conhecem a origem do Fight Rio, né, do mesmo, mas foi uma necessidade que eu vi no estado do Rio de Janeiro, porque a gente já fazíamos eventos pequenos, porém nós precisávamos de algo grande, algo que consolidasse no calendário, né? Eu sei que todo ano tem aquele evento no Rio. Aí, pensa no nome daqui, pensa no nome dali, conversa, discute, pesquisa, Fight Rio. E deu no que deu. A gente está aí hoje e consolidamos a marca. Essa é uma história bem resumida do que é o Fight Rio. E aí no Fight Rio surgiram caras como o Thomas, que é um grande jogador, começou a sair para as competições. Inclusive ele participou de um circuito que eu organizei em Nova Iguaçu, que é a cidade dele. Foi lá que eu conheci ele, lá que ele me convidou para entrar para a equipe SOA, que hoje eu faço parte. E lá nós pegamos essa amizade que a gente tem hoje. Mas assim, o que é o Circuito Fight Rio hoje? Na verdade, ele não começou como Circuito Fight Rio, né? Todos sabemos que ele era Betrolinho, em homenagem até ao Thomas, que a galera batizou. Com a questão do Circuito Betrolinho, ele viu a necessidade, e eu nem sei se foi a necessidade, mas acho que assim, ele associou meio com a necessidade, a nossa amizade, com uma série com dicas que a galera deu, e lançou é tudo Rio de Janeiro, eu fecho com o Rodrigo Chuvin mesmo, já tem o Fight Rio, porque o Thomas é meu parceiro no Fight Rio também, entendeu? Eu sou idealizador, mas o Fight Rio é de todos nós, é teu, é meu, é de todo mundo. Eu não sou o dono da parada, eu só toco. Então assim, o Thomas viu isso e, pô, cara, o cara é meu amigo, tem um circuito, vamos batizar assim, topou. Circuito Fight Rio. É um circuito Fight Rio, é um evento à parte, mas no final, eu não sei se você tá entendendo, é a parte, mas é tudo junto, né? Tá tudo em casa. A gente ficou praticamente o ano todo assim, esperando por esse evento, né? Eu particularmente estou muito ansioso assim, para poder estar aqui. O evento é, lógico, sensacional. Muito bom ver o pessoal todo assim da cena reunido. É um lugar assim, um ambiente muito bonito, né? Muito bem organizado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero só coisa boa nesse evento, lógico. Prazer, Fernanda Beatriz, e você, Beatriz. Estou aqui prestigiando esse evento que está incrível, incrível, incrível. O nível de jogadores são muito elevados, mas o importante está aqui para poder representar a força da mulher também nos games. Amiga, não tem prazer melhor do que bater nesses meninos. Então venha pra cá, porque jogar é muito prazeroso, descontrai, relaxa, tira o estresse, que poxa, somos mulheres, temos que estar todas unidas, em qualquer lugar, não tem esse negócio de diferença. O que você está achando hoje do evento, Marquinhos? Um evento super bacana, poxa, se misturar anime, botar uma parte de anime, fica tipo, pô, muito bom. É muito louco estar participando disso, dessa experiência. Esse aqui é meu amigo Paulo Henrique, conheço há muitos anos, jogador excelente de Fight Games aí. Começou no COF 2002, porrando muita vítima inclusive. E agora ele está começando a jogar o Street Fighter 5. Me pediu uma ajuda, uma indicação de um controle. Galera, o que você propôs pro Paulinho aí, Pedro?
Eu conhecia ele e fui saber a dificuldade que ele tinha para tentar adaptar o controle da melhor forma possível. Seria o ideal a alça, para ele pôr no pescoço, a gente adaptou. Em nome meu e do Ed, a gente quer agradecer de coração ter conhecido ele e espero que surja aí, como eu falei, mais um top player aí no Rio. Eu sou o Paulo Henrique, mais conhecido no mundo dos jogos como Cotoco RJ. Estou começando no Street Fighter agora, depois desse presente. E vamos ver se eu consigo me tornar um profissional no Street Fighter também. Então, em toda a comunidade dos jogos, eu me sinto muito bem recebido. Pelo fato da curiosidade de me ver jogando, que a maioria, assim, no primeiro impacto não acha que eu sou bom. Mas quando eu me empenho, por exemplo, no 2002, eu me considero bom. E dá pra fazer uma frente. Eu acho até legal que, às vezes, eu vou botar uma ficha, aí a pessoa fala assim, tem certeza que vai jogar quanto? Posso jogar? Aí o cara, tá. Aí eu vou dar uma zoada, né? Falo assim, posso ver os botões? Aí, se eu ver que o cara é mais fraco do que eu deixo ele ganhar o primeiro boneco e depois jogo firme com ele. Essa é a ideia. Com certeza. Você tem alguma técnica diferente pra jogar? Bom, a minha... normal de PS4? Então, a minha técnica é que assim, eu jogo no modo ninja, né? Sem os dedos. Então, eu ganhei um controle desse agora, que pra mim fica bem mais fácil pra jogar, mas consigo usar muito bem o controle de PS4 e Xbox. Tenho preferência pelo meu Xbox, que é mais adaptável ao meu jeito de jogar. Você vai jogar hoje aí? Vou testar um pouco ali com os moleques ali, um KOF 98, e ver o que a gente consegue, né? Nem lembro mais jogar isso, né? E Street Fighter 5, você vai jogar? Hoje não. Primeiro eu vou treinar. Não posso fazer fake, eu não conheço nenhum dos golpes. Agora no 98 eu conheço. Dá pra jogar. Vamos observar, mas é muito cedo. Uma consegue 2-1. Mais uma. Perto do céu. A final com a gente, a grande final entre Thomas e Xingolex. Vou colocar os dois jogadores aqui na tela de versus para vocês. À sua esquerda, Brolinho selecionando o Necalha. À sua direita, Xingolex com o Balrog explosivo que vocês acabaram de ver. E vamos pro jogo. Xingolex que precisa de 2 sets de melhor de 5 para ser campeão do Fighting Rio. Aquela string de chutes médios. Overdash. Olha o overhead. Muito perto e faz 1-0. Xingolex. Já recebendo ali as orientações de seus colegas. Brolinho já dá o ok dele. O cara de counter, soco forte. Avançando o Roundhouse Whip, dá
pronto pro Punch Alex, que tem a oportunidade para o Vitor de parte para outro stun. Ei! Mais um mix-up pra ele. E o Alex. Olha só o momento que vem construindo o Brolinho. Ele acerta o botão. Ele precisa de mais qualquer coisinha para o Stage Overhead. Não acertou. E com o jab interrompe e abre o seu primeiro game. Brolinho 1, Xingolex 2. Consegue quebrar o momento que o Xingolex vinha. Extremamente importante para o Brolinho, hein? E agora quem vai receber coach é ele. F3 Brolinho. Nós estamos vendo ele com o ouvido pro lado. Ver que tipo de ajuste ele tá fornecendo pro Brolinho. Isso realmente vai ser o bastante. Porque é um game que precisa o Xingolex para resetar essa bracket. A situação tá perigosa pro Brolinho, sim. A situação. Comando de grab vai vir XTP? Não. Prefere manter o DP. Tem mais uma... Desafiado pelo Xingolex, que tá em pontos de V7 pra bracket. Os resets do Xingolex que ele tá cansando bastante, consegue o overhead do trigger. Isso pode ser o começo do reset. O reset, mas ele não consegue capitalizar em cima daquilo perigosíssimo. Situação com os dois pés. Xingolex da Bahia Ele vem com tudo muito forte. É um statement muito forte fazer isso. Manda F3 Brolinho pra losers. Traz em pé de igualdade o jogo. Grand Finals na losers. Os dois jogadores vão se enfrentar agora de igual para igual. A gente já tem o Baby aqui dando mais um coach pro Xingolex, todo mundo ajudando ele, todo mundo quer ver ele ganhando isso, todo mundo quer ver ele indo bem. Ele vem, cara, vem fazendo um excelente jogo, sem noção. Sabe? É difícil não torcer pros dois ao mesmo tempo. Dois jogadores com excelente campanha. Ó só, o Brolinho incorporando o Necalha ali, não é? Saltsui no Hadou. Kick era tudo que ele precisava, empata e entra em Championship Point. Brolinho, se levar esse round, leva o Fight in Rio 2017. Será bicampeão do Fight in Rio. Tá confiante, consegue mais um crush. E o stun vem em um mix-up. Stun shot pro stun aí. Consegue, precisa de mais um mix-up pra levar essa match. Brolinho e X-Command Grab. Ou vem de oportunidade pro Xingolex, que dropa o combo. Precisa de um toque. Muito ali. São enorme entre os dois jogadores, um respeito grande. Xingolex consegue a abertura na defesa do Brolinho, iguala o Life. Ele que tá na vantagem de posicionamento. Olha o DP! Conseguiu bloquear o bloco no overhead. E a 3 Brolinho vence o Fight in Rio mais uma vez, bicampeão do Fight in Rio. F3 Brolinho é bicampeão do Fight in Rio em 2017. E agora o homem vai falar, hein? O campeão. Fala aí, galera. Eu tô bem emocionado. Cala a boca, porra. Eu tô bem emocionado, assim, de primeiro ter defendido o título. Cara, esse torneio aqui foi um inferno. É difícil.
A minha primeira luta foi super... Cara, não teve nenhuma luta que foi tipo, ok, vou entrar pra matar. Então, eu tô bem emocionado de ter conseguido defender o título. Eu tô feliz pelo Xingolex, cara. O Xingolex é um cara que sempre fez sucesso online e offline, a galera tipo, online warrior, esse cara não faz nada. Então, assim, eu tô bem feliz por ele ter conseguido fazer essa campanha pesadíssima, cara. Chegou no final do torneio, cara, certamente o torneio mais difícil que teve no Brasil. E esse ano provavelmente vai ser o mais difícil mesmo, eu não acredito que algum torneio vai ser mais difícil que esse. Então, cara, parabéns, Xingolex. Bem, é isso, cara. Obrigado a todos vocês que vieram aqui prestigiar, torcendo por mim, torcendo contra mim também, mas torcendo pro evento se ter uma boa luta, né? Torcendo pro adversário, mas nunca desejando mal do oponente, né? Sempre torcendo pro adversário e dando mal pro outro. Então, valeu pra todo mundo e. Campeão, Hoje é a última etapa do circuito Fighting Rio. Eu não lembro mais exatamente qual mês que a gente começou, se foi em janeiro, se bobear foi em janeiro desse ano de 2017. A gente começou a segunda temporada, né? Em 2016 a gente fez algo muito semelhante. E assim, é emocionante estar aqui na última etapa, é uma coisa muito legal, porque você vê pessoas que eram desconhecidas, se tornaram amigos, se tornaram rivais, se tornaram, sabe? Coisas muito maiores do que simplesmente desconhecidos, como no início, e vim aqui para meio que encerrar simbolicamente. É lógico que a gente vai ter mais contato, vai continuar tendo contato, mas assim, a última etapa é uma coisa muito especial, é muito bacana. Vai rolar premiação, então a galera vai pegar, né, colher os frutos, vamos dizer assim, do esforço durante todo o circuito e dá aquela sensação de, nossa, cara, foi uma jornada, sabe? É o fim de uma jornada que foi maravilhosa, deliciosa e hoje vai ser aquele passo final. De ver a galera evoluindo, ver que a parada deu certo, que funcionou, tá ligado? É feliz, assim, feliz. No geral, estou me sentindo satisfeito, totalmente satisfeito com o resultado e estímulo para eu continuar fazendo e que a galera está abraçando. Então, eu agradeço a todos por isso e vamos partir para o próximo aí em janeiro. 2018? 2018 de janeiro. Sem todo mundo, cara, sem a gente, isso aqui não era possível, entendeu? E isso é muito importante, porque se não tiver esse feeling, esse apoio, cara, isso vai morrer aqui no Brasil e é muito ruim, né? Então, vamos focar nisso aí, vamos cair pra dentro aí da cena, porque isso aí é maravilhoso, cara. Você não pode deixar de perder isso, não. A gente foi um sucesso do caralho, né? Especialmente, eu sempre gosto de falar dos caras que não estavam no competitivo do 4 e entraram no 5 agora. Tubarão, especialmente, Tubarão começou no nada. Hoje o Tubarão é um dos melhores jogadores do Brasil, tá? E a gente criou uma regra aqui de novatos, né? Como é que o novato é o seguinte: o cara não pode ter participado dos últimos, quer dizer, de nenhum Major fora do Rio nos últimos 4 anos, tá? 5. Então, a gente, de acordo com isso, a gente infiltrou esses mesmos caras no mesmo torneio que os caras mais fortes, Tubarão, eu e os outros caras aí, Cabeça, Ludo. E por que a gente fez isso? Por que a gente não fez um torneio separado? Porque esses caras só vão crescer se eles enfrentarem os mais fortes. Se eles ficarem só enfrentando novato o tempo todo, eles nunca vão crescer. Então agora a gente começa a premiação desses caras. Então, primeiro, a representação total disso, Orion. Segura esse troféu, amiguinho. Então... Você esperava essa performance no circuito Fighting Rio? Cara, assim, esperar, no começo até que não, porque eu tava ainda de Rio, né, no começo. Eu queria alguma coisa, né, lógico, eu tava indo lá, mas não imaginei que eu iria tão bem, tanto que na colocação geral eu fiquei em quarto. Não imaginava isso. Eu imaginei, assim, que os novatos ficariam, assim, 8º, 9º, né,
por ali que os novatos ficariam. Mas não, a gente disputou pau a pau com os cabeças lá, né? Com os veteranos. Eu fiquei muito feliz por isso. Então, cara, esse cara aqui, eu vi a evolução desse cara aqui, tá? Eu vi a evolução desse cara desde o início, tá? Bem do início. Você viu ele trocando de rio pra Necalha. Eu vi esse cara trocando de rio. Não, mas não só isso, tá? Não só isso, tá? Não é o boneco que fez esse moleque aqui. Não. Olha, eu falando sério, seríssimo. Esse cara jogava com o Ryu Top Tier na Season 1 e era ninguém, tá? Ele era ninguém. O Ryu era muito mais forte do que o Necalha é agora, tá? E o que esse cara criou aqui de lá pra cá, desde o início, eu tô falando do ano passado, tá? O cara não tinha confiança, tá? E hoje o cara tá na grande final aqui, tá? Ele matou o Dark, ele fez uma luta foda comigo. Ele matou outros caras aqui, ele tava na grande final, cara. E esse cara tá ganhando isso daqui, ele tá em quarto na classificação. Geral. Se tivesse mais tempo, de repente esse cara tava lá mais em cima ainda. Então, cara, parabéns pra caralho, na moral. O próximo também, que teve uma evolução foda, Lucas, conhecido como Shades BR, ou Hélio Medeiros. Para um primeiro ano do competitivo, foi assim, eu não esperava que ia ser tão bom, né? Poder participar de todas as competições oficiais aqui no Brasil, conseguir participar de uma internacional. Então, assim, eu não esperava que fosse um ano tão, assim, né, bom da maneira que foi. Primeiro você, então, um dos melhores Necalhes, um cara que me ajudou pra caralho com tudo. Então, em primeiro lugar, o Street Fighter V merecido pra caralho, porque pra tu ficar na frente aqui em 11 etapas, cara, é foda, é difícil. Então, parabéns ao Tubarão aí, galera. Segura aqui o microfone. Para mim foi surpreendente, né? Porque eu não esperava, mesmo com tanta dedicação, não esperava que eu conseguisse, porque tem nomes lá bem consagrados. Só em 2 anos, né? Porque lá tinha o Thomas competindo também, o Dark, o Zeus, né? O Ludo, etc. Vários jogadores já consagrados na cena. Então, para mim foi bem surpreendente. Assim, não foi por falta de treino também, né? Porque eu sempre me dediquei para conseguir isso, mas eu não esperava realmente que conseguisse ser campeão. Mostra pra lá o troféuzinho, agradecer a Second Impact que deu o troféu pra gente aqui de presente. Então, parabéns ao Tuba de novo. Valeu, lugar, cara, obrigado. Tu mereceu essa Valeu porra, mesmo. irmão. Valeu. Segundo lugar sou eu. Vou me premiar. Tá, com medalhinha também da Second Impact, prateada. E o terceiro lugar, né, Dark, que tá sempre nas cabeças aí, chega aí, meu irmãozão. Esse cara é foda. Segura aí. Parabéns aí. Valeu, mano. Não é fácil, cara, todo mundo aqui. Então é possível, tá? É possível você ser forte pra caralho igual esses caras aqui. Esses caras aqui são a prova de que é possível. Só tu querer, cara. Vá lá e faz, tá? E não só eles, tá? E você vê o Shogun, igual o Tubarão falou, o Shogun, que começou a treinar, agora parou de chorar e decidiu treinar. Vai se preocupar porque é A principal prova de que se você parar de chorar e jogar é o Ludo. Tá? O Ludo, cara, vivia reclamando em todos os grupos, tá? E quando o Ludo parou de reclamar, ele ficou foda. É bem simples. Então, assim, para de reclamar e joga, mano. Esses caras vão pra Curitiba pra representar a gente lá, então espere esses caras no top 8, top 16, de repente até ganhando, tá? Então, parabéns a esses caras pra caralho, eu tô muito feliz por vocês e ano que vem tem de novo. Valeu? Valeu. Bom, só para lembrar o pessoal que todo o dinheiro que foi arrecadado aqui foi revertido totalmente para nós mesmos, né? Para mandar jogadores para representar o Rio de Janeiro e o Brasil fora, né? Como no Chile e no Treta e tal. E o cara, para mim, que muita gente
tem algo contra, mas que não conhece pessoalmente, tem um pré-julgamento e tal, que é o cara que fez tudo isso acontecer, que é o Thomas, é um cara que sempre está procurando ajudar a cena brasileira. E se isso aqui está acontecendo hoje, é graças principalmente a ele. Claro que é todos nós, mas ele foi idealizador de tudo, junto com a ajuda de todos nós. Então, o cara que merece tudo aqui, palmas e etc. É aquela época do ano de novo, de dizer o quão incrível todos vocês são, por fazer uma comunidade tão fantástica como é essa, sabe? Eu vi muita coisa nesse último ano, eu vi muita coisa em muito lugar, e o único lugar onde a gente realmente pode crescer junto com os nossos próprios rivais é na comunidade de jogo de luta. Então, muito obrigado a todos vocês que tornam a mim, que tornam a cada um de vocês mais fortes, que tornam o Thomas mais forte para representar a gente, certo? Então, graças a vocês que está todo mundo indo cada vez mais alto, sigam indo mais alto com a gente. Muito obrigado e vejo vocês. Vem morar no Rio! A gente vai ter a grande final aqui em Austin em breve, então o momento do Balloon tá finalmente vindo, guerra, que é daqui a pouco. Me dá o microfone nessa porra aí! Me dá o microfone nessa porra aí!